Voltei. Ai, que droga. Fui lá pro final. Heurísticas do Nielsen. Ok. Então, essa primeira heurística do Nielsen aí, tá? É visibilidade do estado do sistema. Basicamente, eu tô falando de quê, gente? Toda vez que eu encontrar um modo que a interface, sei lá, teve de prover feedback, eu tô falando dessa heurística 1 do Nielsen, tá? Visibilidade de qual estado estamos no sistema, ou seja, basicamente é o feedback visual ou auditivo, tá? É a responsabilidade do sistema informar o que é que está acontecendo em tempo real para o usuário. Aí eu dei esse exemplo aí, foi até um exemplo que eu tirei lá daquele link. Bem legal, tipo assim, é uma interface bem clean, né? Você vendo aí o vídeo, sabe? Que não vê o do YouTube. E aí você tem um feedback visual de em qual vídeo você tá, né? Um exemplo bem clássico de visibilidade do estado do sistema, tá? 2. Correspondência entre o sistema e o mundo real. Essa heurística ela é bastante implementada quando você utiliza coisas que você pode fazer correlação com o mundo real. Setas, ícones, esquemas de cores, quando o verde te diz uma informação, o vermelho outra, o cinza outra, o preto outra, tá? Então, quando eu estou me utilizando dessas correspondências com o mundo real, eu estou falando dessa heurística número 2 do Nielsen, tá? E, professora, como é que você vai prática? Na prática, você vai ter um relatório gigante e você vai dizer no checklist se naquela interface quais das heurísticas você encontrou, né? Quais delas é a mais frequente, qual a mais respeitada, qual a mais negligenciada, esse tipo de coisa, um relatório de expressão de heurística vai fornecer, tá? Essa número 3, liberdade de controle fácil para o usuário, né? Você passa para o usuário a liberdade dele fazer o que ele quiser, configurar, personalizar as regras do sistema, né? Mas assim, desde que não contrarie a lógica do negócio, né? As regras do negócio. Por exemplo, ter esse exemplo aí, que também tinha lá, tipo assim, o olhar digital tweetando alguma coisa aí, tá? Essa imagem, tá ali o short link ali. Você, como usuário, pode editar essa postagem, que é um retweet? Não, não pode. Você pode só dar um joinha e, no máximo, compartilhar. Você não pode, por exemplo, editar. Ou seja, você tem liberdade de controle fácil, desde que não infrinja as regras do negócio, ok? 4. Consistência de padrões. Né? Quando eu falo de consistência, eu estou falando assim, no geral, existem padrões que comunicam certas coisas. Por exemplo, se na minha interface eu vou querer inserir um editor de texto, ele no mínimo tem que se parecer, né, com isso aqui. Eu vou ter que dar as ferramentas básicas de edição de texto para ele, vou ter que dar botões de salvar, editar, pré-visualizar, salvar, enfim. Né? Então, assim, existem padrões que já são muito bem aceitos que você tem que se valer deles para poder pontuar bem nessa parte de consistência, tá? Prevenções de erros, né? Eu botei esses dois exemplos aí, né? Basicamente não deixar que o seu usuário erre ou evitar, né, de alguma maneira fazer ele ser levado a raciocinar de um jeito que ele não erre, né? Por exemplo, o corretor ortográfico do Google lá na buscador serve para isso, né? Quando eu confirmo uma exclusão de alguma coisa, de algum item, e eu tenho 2 camadas de confirmação para que a pessoa não faça, não delete algum item que ela não queira, ou desconfigure alguma coisa que ela não queira, né? Eu estou tratando de prevenção de erros, tá? 6. Reconhecimento em vez de lembrança, né? As informações ou instruções, elas têm que ser visíveis, elas têm que ser facilmente identificáveis pelo usuário, né? Na lógica do que ele reconhece, do que ele lembra, né? Aliás, do que ele consegue reconhecer, e não necessariamente do que ele lembra. É mais difícil você lembrar de alguma coisa que lhe disseram do que você lembrar de alguma coisa que você viu, né? A imagem é sempre mais impactante, tá? Então, assim, os elementos de diálogo, você não tem que jogar muito texto para o usuário. O que ele precisa ver é uma imagem, fazer uma correlação daquilo com o mundo real, que já é uma outra heurística, né? E tomar decisão de interação a partir daquilo. Esquema de cores aqui comunicando muito bem, né? Ou pelo menos pode não estar comunicando exatamente o que as coisas querem dizer, mas ele vai estar pelo menos entendendo que faz parte de camadas diferentes de informação na interface, ok? O 7, flexibilidade e eficiência de uso, tá? Basicamente você prover atalhos, né? Para um esquema, um conjunto de atalhos para usuários mais experientes,
né? E algumas teclas de função que facilitam a vida do usuário, coloquei como exemplo aí de flexibilidade, eficiência de uso, essa função do shake do celular, né, que é bastante interessante, é para ativar a câmera instantânea, por exemplo, que tem essas funções, alguns celulares, né, é bastante legal, tá? Projeto minimalista e estético é comunicar somente o que for necessário, né? Informações que não são relevantes, retire da interface, porque isso só vai poluir o universo do usuário, ok? A 9, auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar dos erros, né? Aquela outra lá fala de eu prevenir os erros, né? Mas uma vez que eu não conseguir prevenir os erros, eu tenho que ter um impacto mínimo possível na questão do impacto do erro em si. Por exemplo, esses erros clássicos do Windows, que ele dava códigos, né, em tempo de execução, é um negócio ridículo, né? Que o usuário sabe de posição de memória 00xx78, né? Então, assim, tanto você não comunica, como você leva o usuário a se sentir culpado ou intimidado de estar executando aquela ação, né? Isso no nível de usabilidade é muito pesado, é péssimo, é avaliado muito, muito mal, tá? Enfim, desses outros exemplos aqui, né? Uma vez que ele errou aqui a inserção dos dados, você vai dizer para ele o que fazer, né? Como você se recuperar desse caminho que você tomou, né? Nunca pode ser um caminho sem volta, ok? Essa aqui é o principal. E finalmente a 10, né? Questão de ajuda e documentação, né? Qualquer informação que deve ser fácil de achar, elas têm que estar focadas na tarefa do usuário, ok? O usuário tem uma tarefa específica, né, em cada uma das telas, em cada uma das interfaces, e ele tem que ser levado pela própria lógica da interface a encontrar o que ele precisa. Uma vez ele não encontrando, ele tem que ter como acessar um tutorial, uma ajuda e documentação, né? E de melhor aconselhamento, quando ele pode fazer uma espécie de tour guiado pela aplicação para que ele aprenda mais rápido ainda qual é a lógica daquela interação, ok? Então é isso para se aprofundar nessa parte de avaliação de heurísticas. Pode estudar também o capítulo 9 e 10 da Barbosa, né? Interação humano-computador. Vou colocar o PDF no grupo, como eu já falei. O design de interação, que é aquele livro que tinha na biblioteca, né? Da Pris. Né? Vai cair na prova, tudo que tem nesses livros? Não, mas se você quiser se aprofundar, até para poder ter mais argumento nas possíveis questões abertas, vai ser de grande valia, tá? Para você. E eu aconselho principalmente a quem gosta dessa área, né? Se aprofundar mais nessas literaturas, que é bastante interessante, tá? É bem focado no que um bom design precisa para se tornar um bom profissional, né? Ter argumentos a respeito dessa área, tá? Eu vou passar agora aqui para a parte da revisão, tá bom? Só um instantinho. Revisão. Basicamente, gente, o que eu fiz, tá? Na parte da revisão, eu só colei aqui, puxei os slides que eu já tinha explorado com vocês. E vou passar um pouco rápido, só que eu quero que vocês foquem no estudo desses slides para a prova, tá? Resgatando ali aquela parte do design de interação, falar um pouco dos conceitos de design físico e design conceitual, né? Ficar bem firme para vocês esses conceitos, né? Que o design conceitual ele descreve uma abstração e por que ele é necessário, né? Para você, como projetista, fazer o design conceitual do produto, né? Outra coisa, lembrar daquela questão de qual é o problema de você começar pelo nível físico do design, né? Que a gente discutiu em sala. Basicamente é saber argumentar de que quando você começa pelo nível físico, existe um grande risco de você esquecer as metas de usabilidade e as necessidades reais do usuário, né? Porque muitas vezes o hardware, o nível físico do que ele vai operar, quase nunca comunica por si só, né, o que ele precisa no nível da interação com a interface, ok? Então, é por isso que há uma prioridade muito mais relevante para você desenhar, fazer o desenho conceitual do seu produto antes de começar qualquer coisa, tá? Aquela afirmação do David Liddell, né? A coisa mais importante a ser projetada é o modelo conceitual do ponto de vista do usuário, ok? Todo o resto está subordinado a tornar esse modelo claro, óbvio e substancial.
né? E é quase, infelizmente, isso é quase exatamente o oposto de como a maioria dos softwares são projetados, tá? Não estou me recordando agora em qual das turmas eu coloquei uma questão aberta disso, mas é importante que você saiba argumentar do porquê que a prática de hoje está um pouco longe desse ideal, né? E o cara falou isso em 1996, né? Pelo amor de Deus. Essa coisa de fazer software de qualquer jeito, é isso que fazem muitos projetos grandes afundarem, certo? Enfim, na indústria, isso é inaceitável, ok? Na indústria de software, isso é simplesmente inaceitável. E qual é a vantagem de você começar pelo design conceitual do produto, né? Basicamente, você traz à tona questões bastante problemáticas que você não pensou antes, né, a respeito da sua solução, né? Ajuda a identificar ideias que podem ser melhoradas, né, quando você faz um brainstorm das ideias lá. Ajuda a formular o que você quer projetar, afinal, né? E ajuda a pensar sobre a estrutura geral do que você quer prover com o seu sistema, com a sua solução, tá? Independente dela ser uma solução inovadora ou não, tá bom? Ok, e desenvolver um modelo conceitual implica visualizar o produto proposto, né, se baseando nas necessidades do usuário e em outros requisitos identificados. Basicamente, o que eu tenho que fazer nessa fase? Eu estou na fase de modelar o conceito, então para isso eu preciso levantar requisitos também, né, perguntando, observando, convivendo e pesquisando, né, fazendo aquela história do estudo de viabilidade do meu produto e vendo possíveis soluções similares a ele, ok? Deve ser feito interativamente, né? Aquilo que eu já falei, você faz aqueles esboços de ideias, brainstorm, storyboards, descreve os possíveis cenários de uso, né? E prototipa os aspectos de comportamento, né? Que o usuário vai ter com as suas interfaces, né? Existem basicamente dois tipos de modelos conceituais, os que se baseiam em atividades, né? Que os usuários farão para realizar as tarefas na interface, e os modelos conceituais baseados em objetos. Esse exemplo, aqui até dei aquele exemplo da calculadora, se não me engano, e aqui você dá uma estudada nesses dois tipos, né? No modelo baseado em atividades, você tem a instrução, né, que descreve como os usuários realizam as tarefas, ou seja, a própria interface ela vai prover instrução, conversação, né? A pessoa vai sendo guiada pelo que o sistema vai dizendo para ela sobre o uso, né? Manipulação e navegação, né? Você consegue explorar os espaços virtuais, né, se valendo do conhecimento que você tem do mundo físico real, né, isso acontece muito em jogos, tá? Exploração e pesquisa, o seu formato padrão de experienciar, explorar pesquisas e coisas que você queira procurar, esse mesmo padrão de uso tem que estar na sua interface, tá? Esse tipo de coisa ajuda muito a você modelar o conceito do seu produto, tá? E o modelo conceitual baseado em objeto, basicamente é você dizer que é um modelo conceitual que se baseia, ou quer reproduzir um objeto ou um artefato do mundo real. A analogia mais fácil que eu tenho aqui é a VisiCalc, né, que eu tenho até o exemplo em sala para vocês. Mas eles são modelos, no geral, bem mais específicos do que os modelos conceituais baseados somente em atividades, tá? Então, basicamente, o modelo conceitual é o que se deve fazer, como deve se comportar o seu produto, né, a sua interface, e como deve se parecer, se é que ela tem que se parecer com alguma coisa, ok? Mas é basicamente isso que o modelo conceitual tem que mostrar, tá? Representando o modelo conceitual, você basicamente vai falar de um diagrama conceitual. Não lembro se eu coloquei alguma questão aberta sobre pedir para fazer um modelo conceitual, não estou recordando, acho que não, tá? Mas esse modelo conceitual por Dan Brown é você basicamente diagramar o que você quer que o seu produto faça, né? Início, meio e fim, fazer aquele fluxo de uso do sistema, certo? E existem dois tipos, né? O tradicional, que se baseia nas conexões entre os substantivos e verbos, né? Quando você faz o fluxo de uso, que nem eu coloquei naquele exemplo do trabalho, né? E o semântico, né? Que trabalha vários conceitos no mesmo diagrama. O que não é um modelo conceitual, gente? É bom lembrar disso, né? Basicamente, os principais erros: você falta a descrição textual, falta o diagrama, você mistura conceitos, você acha que anotações sobre o que sua interface faz e o diagrama conceitual dela é a mesma coisa, não é, né? E todas essas coisas que estão escritas aí dizem respeito ao que não é um modelo no sentido da representação se tornar confusa, de não comunicar da forma certa para o seu projetista, né? Para o cara que projeta o que ele quer comunicar
para as pessoas, para os desenvolvedores, no caso. E para os usuários no final, claro. Como é que eu evito esses problemas, né? Você tem que saber abstrair a realidade, né? Pensar em o que e não em como, né? Pensar em quais são os elementos-chave do sistema, como esses elementos podem se relacionar, e vai fazendo o desenho bem enxuto, né? Sem querer comunicar demais, sem deixar muito poluído a sua solução, né? No nível gráfico, né? De comunicação. Bom, é isso. E o modelo conceitual não deve se limitar à tecnologia ou hardware, né? Independente disso, você tem que fazer alguém compreender como ele funciona, apenas com um esboço simples de um diagrama, certo? Eu vou falar aqui um pouco da parte da análise quantitativa dessa aula que a gente falou há pouco, né? Como é tabular os dados, dei uma repassada ali naqueles conceitos que eu disse, né? Decidir como representar os dados, uso de médias e porcentagens, tá? O que é a média, mediana ou moda, tá? Isso é interessante. Mais assim para você poder comunicar bem no relatório suas interpretações, ok? Formas de análise, né? Identificar padrões recorrentes ou temas, categorizar os dados, analisar os incidentes críticos, que foi aquilo que eu falei, né? Esses incidentes críticos têm que ser muito bem identificados, porque eles têm que ser tratados com prioridade na hora de repaginação do seu software, ok? Já da aula 9 aí, dessa última parte de avaliação, só vão cair coisas relativas a por que avaliar, né? Volte lá para aquele trechinho em que eu falei um tanto do porquê avaliar, qual é o sentido disso, tá? De repente é uma questão aberta sobre isso, né? Falar do ponto de vista de quem concebe, de quem constrói ou utiliza, tá bom? O que você avalia, né? O interesse dos stakeholders, as ideias do que o design pensou, esse tipo de coisa, né? Fala um pouco do framework DESAD, não vou pedir para vocês descreverem o que é cada acrônimo traduzido desse, tá? Mas é importante que você saiba para que o framework DESAD serve, por que ele é utilizado, né? É isso, né? Para guiar a avaliação, planejar bem. Fica bem mais profissional quando você mantém um modelo desse tipo para comunicar o início da sua fase de avaliação, certo? Avaliação por observação, quero que vocês saibam diferenciar muito bem o que é avaliação por observação e o que é avaliação por inspeção, né? Lembrando bem que na observação é um método qualitativo, né? Se baseia na observação real do usuário e tem um mínimo de 5 usuários por perfil, tá? É o desejável. E a por inspeção, você tem que antever possíveis consequências de certas decisões de design, né? Não envolvem usuários na inspeção, né? Eu vou estar sempre buscando avaliar conformidade com padrões, tá? Geralmente as ISOs da vida, né? Principalmente a 9241, que é aquela que eu falei. Lembrando também que a avaliação por inspeção é bem rápida e de baixo custo por um motivo muito simples. Eu não envolvo uma quantidade de usuários real, né? Eu vou inspecionar por meio de checklist, né? Lembrando que a avaliação por heurística, que a gente falou por último, é uma avaliação de inspeção, né? O ideal é que eu tenha 3 a 5 avaliadores. Lembrando, pessoal, isso não são usuários, são avaliadores, especialistas na área que vão fazer uma inspeção com base no que eles conhecem de normas, tá? Pode ser individual ou em equipe, como eu já falei. E aqui a avaliação heurística, a gente falou há pouco tempo, né? Da análise heurística. Basicamente é interessante que você tenha em mente a definição, essa definição que está aí nesse slide, tá? Lembrar que se baseia sempre no julgamento do avaliador, mas é um conjunto considerável de princípios que eles têm, que os avaliadores têm que levar em consideração, tá? Que normalmente descobre 75% dos problemas de uso, ok? Tá aí as 10 heurísticas do Nielsen, né? Falei agora há pouco. Vocês voltem lá no vídeo para se aprofundar sobre cada um dos exemplos das heurísticas. Pode ter caído questão aberta em que eu peço para você discorrer sobre 1 ou 2 heurísticas, tá? Pode ser interessante fixar esse conhecimento assim, ok? E é isso. O que eu estudo? Daquela parte do design conceitual, o capítulo 7 e 8 da Price, né? O capítulo 5 do livro da Barbosa, aquele link do blog que eu falei. Que mais? Para se aprofundar também essa parte do capítulo 9 e 10 do IHC da Barbosa. E do livro da Price também, os capítulos 12, 13 e 14. Isso para quem quer se aprofundar, tá? Eu não tirei muita coisa ipsis litteris
para a prova, mas foi nesses capítulos que eu me baseei para fazer esses slides. Claro que eu dei uma enxugada, como eu falei para vocês, mas foi um pouco o caminho que eu encontrei para a gente se comunicar nesse conteúdo final, ok? E é isso, estou disponível para dúvidas, por favor, a hora que vocês precisarem, não tem esse negócio só de manhã, só de tarde, né, a hora que precisar. Se vocês falarem comigo de madrugada, provavelmente vou estar dormindo, mas assim que eu ver eu respondo, ok? E é isso, pessoal, obrigado, espero que dê certo agora, sei lá, nessa solução que eu pensei, né, de fazer esse vídeo. Basicamente, o que ele quis? Ele quis fomentar bastante essa área para poder praticar algumas melhorias mais rápidas e mais baratas na área de interface com o usuário. Porque se você lembrar bem, na década de 90, o que a gente tinha era interfaces muito pobres no nível da interação, né? Às vezes robustas, que tratavam grande quantidade de dados, mas com a usabilidade zero, com a interação humana zero também. Então, assim, na hora que a internet veio, que veio esse boom da internet, nos anos 90, anos 2000, esses pesquisadores mais na área de interação, eles começaram a pensar como é que a gente vai comunicar com bastante poder com o usuário final. Como é que eu vou fazer o usuário final comprar essa ideia, né? Então, assim, não só pesquisadores da academia, mas a indústria em si, a Microsoft investiu muito nisso, né? É tanto que o Windows é o Windows hoje ainda né? Enfim, todos os produtos da Microsoft, eles investiram muito pesado em como você captar os usuários, né? E o Nielsen ainda tem atualmente 79 patentes nos Estados Unidos, principalmente sobre formas de tornar a internet mais fácil de usar. Eu li uma vez um artigo falando que algumas desses modos de interação atuais, por exemplo, linguagens que são processadas nos browsers, como é o JavaScript, por exemplo, todas foram ideias, né, abstrações que o Nielsen ajudou a pensar, que depois os desenvolvedores, os pesquisadores vieram um pouquinho, anos mais à frente, e foram lá e implementaram, tipo, coisas que facilitavam a interação e a visibilidade do usuário com a interface, né? Assim, o cara pensou que a solução seria assim, aí depois, um tempinho atrás, mais gente veio e tornou aquilo uma realidade, né? Enfim. Então, das 10 heurísticas de Nielsen, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas se você parar para pensar, a gente vai repetindo aquelas ideias que a gente já estudou no começo, affordance, tá? Visibilidade, feedback, ok? Mas tudo assim, quando eu tenho um relatório de inspeção para fazer e eu digo que eu baseei meu relatório nas 10 heurísticas de Nielsen, eu vou inspecionar toda a interface, todos os elementos de interface, de acordo com esses pontos, né? Número 1, visibilidade do estado do sistema, né? O usuário tem que ser informado do que está acontecendo. Não ficou muito bom o fundo porque está branco aqui, né? As letras também, mas enfim, vai dar para entender, tá? Heurística número 2, equivalência entre o sistema e o mundo real. Heurística número 3, liberdade e controle do usuário, tá? Heurística 4, consistência de padrões, né? Que passa um pouco por essa questão de avaliar inspecionadamente o que se pode fazer a partir de regras como o ISO e etc, né? 5, prevenção de erros, tá? 6, reconhecimento e memorização, né? 7, flexibilidade, como é que eu posso prover flexibilidade para o usuário, né? Estética e minimalismo, tá? Número 8. 9, reconhecimento de erros, como é que eu posso facilitar para o usuário o reconhecimento ou até mesmo prevenção de erros, tá? E na parte de ajuda, né? Como é que aquela interface provê ajuda e tutorial para o usuário, tá? Peguei essa imagenzinha dessa fonte aí, se vocês quiserem dar uma checada depois, bem interessante lá os exemplos, tá? Que, inclusive eu me utilizei de alguns deles também para fazer essa parte das heurísticas, ok? Número 1, por exemplo, gente, acaba, só um instantinho que eu vou tomar uma água rapidinho, ok? Não precisa se aprofundar muito nesses capítulos, não vai cair na prova. O que vai cair na prova está aqui nos slides, tá? Então não se preocupem necessariamente com isso, pelo menos agora, ok? E